Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Queremos aqui, de antemão, primeiramente, agradecer a cada um de vocês, primeiro pela paciência, né? A gente estava com a previsão para começar há alguns minutos atrás, mas acontece, né? Alguns imprevistos acontecem. Queremos aqui agradecer primeiramente a Deus, né, pela oportunidade, agradecer a nossa amiga Cida, né, a anfitriã, não sei por onde ela está, mas agradecer a ela, o nosso amigo Danilo também, né, por disponibilizar o espaço aqui e dar todo o apoio necessário para a realização deste programa, né, deste projeto tão importante, tão necessário para a nossa comunidade, certo? Quebrando o silêncio, temos o privilégio de estarmos aí realizando a 20ª edição, né? Já são 20 anos, né? Estamos completando esse ano 20 anos de Quebrando o Silêncio, um projeto de iniciativa da Igreja Adventista que tem como objetivo a conscientização da comunidade para a importância da luta contra todo e qualquer tipo de violência, seja ela física, seja emocional, seja qualquer tipo de violência. Esse ano o tema abordado é sobre violência emocional, certo? Sobre a violência emocional. Então queremos aqui agradecer aos nossos palestrantes, né, que vieram de longe, se disponibilizaram a estar aqui conosco, trazendo informações importantes para vocês, certo? Quero dizer para vocês que a gente vai abrir aqui um momento para os palestrantes estarem conduzindo nesse momento, e depois a gente vai ter um momento de perguntas e respostas, certo? Então, se vocês forem surgindo dúvidas a respeito do assunto no decorrer da programação, vai ter um momento em que vocês poderão se manifestar, tá bom? Então, vai anotando aí as dúvidas, vai anotando aí as questões que você tiver, para que daqui a pouco, quando a gente estiver no bate-papo, a gente vai abrir um momento de dúvidas, certo? Perguntas e respostas, para que vocês possam... Tira isso aqui. Para que vocês possam estar tirando suas dúvidas, tá bom? Se vocês, quem quiser, né, depois vir aqui para mais perto também, né, fica bem melhor, né? Eu tô olhando daqui, tem gente que tá tão longe, parece que a gente não tá se entendendo, né? Tá assim, faltando um pouco de intimidade, mas quem quiser vir para mais perto, acredito que vai ser bem mais produtivo para quem quiser sentar aqui mais próximo, tá bom? Para iniciar, eu gostaria de convidar aqui o nosso convidado, de antemão, já agradecer a disponibilidade, a disposição, vem de longe, né, de Guaraciaba do Norte, ele que é bacharel em psicologia pela FADBA, né, que é a Faculdade Adventista da Bahia, pós-graduado em terapia cognitiva comportamental, MBA em gestão de pessoas e saúde corporativa, e foi psicólogo no CRAS e no CREAS em Guaraciaba do Norte, e psicólogo clínico, e atualmente atua com a sua profissão nas escolas lá em Sobral. Queria que vocês recebessem com uma calorosa salva de palmas Dr. Breno Bezerra. Olá, boa noite. É um grande prazer estar aqui, né, falando com vocês sobre esse tema tão importante, né, que é a violência psicológica. Eu acompanhei alguns casos, né? Eu atendi no CREAS de Guaraciaba do Norte durante 2 anos. E o CREAS, ele é justamente esse espaço ali da assistência social responsável por tratar com casos de negligência, de violação de direitos. E muitos casos, né? A maioria dos casos que a gente acompanha são de pessoas vítimas de violência, principalmente violência de gênero, né? A violência contra a mulher. E a violência psicológica, ela acontece praticamente em quase todos os casos, né? Sempre acontece. Mas a violência psicológica, quando eu falo a respeito disso, eu estou falando de uma violência que ela é silenciosa. Por exemplo, uma mulher que ela sofre violência física, né? O cônjuge bate nela. Você consegue ver a marca física, não é verdade? Por exemplo, uma mulher levou um chute, por exemplo. Ela fica ali com aquela marca roxa, passa alguns dias, depois de um tempo sai. Mas a violência psicológica, quando ela recebe do agressor palavras, xingamentos, humilhações, isso afeta o seu psicológico. E a ferida emocional, ela demora muito mais a cicatrizar do que uma ferida física. Então essa ferida emocional ela pode durar muito mais tempo. Para muitos, a violência física ela é, digamos, a pior violência, né? Porque ela atinge o físico. Mas a violência psicológica, ela é, sem dúvida, a pior. Porque ela atinge o emocional. Ela pode passar anos com as consequências daquela violência sofrida.
quando a gente fala de violência de gênero, a gente está falando de em torno de 5 tipos de violência. Entre elas, nós temos a violência física, né, como eu falei para vocês. Temos a violência psicológica, temos a violência sexual, temos a patrimonial. A patrimonial é quando o cônjuge ele esconde os pertences da vítima, ele não entrega, ele fica com patrimônios que pertencem à vítima. E temos também a violência moral, né, que é quando ele difama a vítima, ele faz todo esse momento de realmente deixar a vítima totalmente abalada, digamos assim, perante a sociedade, né? E com o passar disso, hoje a gente tem leis, né? O nosso advogado vai falar sobre algumas leis, mas muitas são desconhecidas pela maioria das pessoas. E muitas mulheres elas não procuram ajuda porque elas não sabem que esse tipo de violência é considerado, sim, motivo de ser penalizado. E a violência psicológica, quando você observa, nós temos vários tipos de violência psicológica. Entre eles, um dos que eu acho pior é aquele que a gente considera como ameaças. Por quê? Vem muitas vezes o marido ou o parceiro, né? E quando eu falo de violência psicológica, ela pode acontecer em diferentes âmbitos de relações afetivas, entre eles em casa, no trabalho, né? Então, quando eu citar aqui um exemplo assim mais voltado para a violência doméstica, entendo que também pode se aplicar em vários outros contextos, né? E em várias outras relações, não só o cônjuge para a mulher, assim como a mulher para o esposo, assim como o pai para os filhos. E essa mulher, ou essa pessoa que sofre a violência doméstica, quando ela recebe ameaças muitas vezes, que o parceiro ele pode chegar a dizer, né? Olha, eu vou me matar se você terminar comigo. Ou eu vou te bater se você fizer isso. Essa ameaça, ela gera na mulher, gera na pessoa que sofre violência, uma sensação de insegurança. Ela fica com medo. Ela fica aflitada, começa a ficar pensando naquilo. E isso começa a deixar a pessoa muitas vezes ansiosa. Nós temos, além das ameaças, também as humilhações que acontecem. Quando a mulher é ridicularizada, né, depreciada, muitas vezes ele humilha a aparência da companheira. Quando é denegrida, né, tipo, feito ela faz a pessoa pensar que ela sem a outra não é nada. Por exemplo, ela chega e aí vamos dizer que a mulher ela tá ali fazendo ali o jantar em casa ali para o seu parceiro, e aí chega ele, que comida ruim, que porcaria, né? E aquilo já começa a deixar uma sensação ruim, né? Quem que vai te querer? Tu não sabe fazer nada. Então ela começa a achar o quê? Que somente ele é que vai querer ela. Se um dia ela deixar ele, ninguém vai querer mais ela. Ela já começa a se autodepreciar. Isso afeta a sua autoestima. Começa a achar que ela não vai conseguir ser ninguém sem ele. E aí ela se torna-se vítima, se torna-se ali dependente daquele homem emocionalmente. Temos também os insultos, né, que é quando é deferido palavras, xingamentos. Tem uma imagem aqui no painel bem interessante, que essa daqui, eu achei bem interessante ela, que é um homem, ele tá ali falando palavras, mas o que ele fala é como se ele estivesse dando um soco na cara da mulher, de fato. Ele não tá batendo, mas só com o que ele fala é como se ele estivesse dando um murro, né, na cara dela, digamos assim. Todos nós sabemos o poder de uma palavra. Todos nós sabemos como uma palavra, às vezes, falada de uma forma maldita, né, ela pode ter consequências muito sérias. Com certeza você lembra de alguma coisa que alguém te falou há muito tempo atrás, que você nunca esqueceu. E como isso te afeta. Como isso muitas vezes te fez chorar, te fez ficar desapontado. E veja como tudo isso afeta. Deixa a vítima ali presa. E esses insultos, esses xingamentos, que para a pessoa que diz, ela está só descontando a raiva, mas às vezes guarda. Isso pode acontecer também até de pais para filhos.
Uma certa vez eu conheci o caso de uma criança, que a criança é comum muitas vezes os pais, aqui, seu burro, né? Você não sabe fazer nada, desde pequenininho. E aí muitas vezes o pai ele diz essas coisas assim pros filhos e bate e tudo mais, né? E aí chega um momento que a criança ela ouve aqueles xingamentos, sente a dor física ali do bater. Chega um momento que o pai só diz assim: você é um burro. Para a criança é como se ela estivesse apanhando. Só de ouvir aquilo ali. Para você ver como palavras doem. Hoje a gente conhece muitos casos de adolescentes que estão com depressão, de mulheres que estão com depressão, porque muitas vezes elas guardam, elas remoem essas palavras, esses insultos que sofreram. Nós temos também, além dessas ameaças, humilhações, né, insultos, temos o caso também de que muitos fazem o quê? Isolam a vítima de outras pessoas. Eles isolam elas de ver os familiares, isolam de ver os amigos. Ele proíbe ela de visitar parentes, justamente para que ela não tenha uma outra informação. Porque às vezes você está sofrendo aquele tipo de violência, e aí quando você comenta com algum familiar, com algum amigo, ela diz: mulher, por que você está ainda com esse homem? Olha só o que ele está fazendo com você. Você começa a refletir. E às vezes sobre o relacionamento ou sobre isso, que ele afasta essa pessoa de todo mundo, para que ela fique ali presa somente a ele. Nós temos um outro tipo também, são as manipulações. Às vezes a mulher, ela tá ali vivendo aquela realidade, ela tá começando a refletir sobre esse tipo de violência, mas às vezes há uma manipulação, uma distorção da realidade. É o momento que ela se vê ali presa, porque ela não consegue saber se realmente ela está sendo realmente sofrendo uma violência realmente ou não. Na nossa sociedade nós temos alguns ditados, né, que a gente diz: não, mas é porque ele tem uma personalidade forte, né, é uma pessoa, ele é assim mesmo, né, e isso faz com que a pessoa acabe permanecendo naquela violência. Não, é porque ele é assim mesmo, ele briga com tudo. E às vezes acaba aceitando tudo isso. Tem gente que também diz assim: não, mas é porque ele bebeu, é por isso que ele falou essas coisas. Mas tudo isso que vai acontecendo não é que a pessoa está recebendo esse tipo de violência. Não é para ela estar sofrendo tudo isso. Então, por isso que é importante que você fique atento. Se realmente eu não estou sofrendo violência psicológica, ou se eu não estou cometendo com as minhas atitudes. Então, essa distorção da realidade é quando há essa manipulação. Justamente, não, você fique comigo, e aí ele vem com toda aquela forma, e a mulher que está às vezes disposta a terminar, ela se vê presa ali novamente. Tem pessoas que, com certeza vocês devem conhecer casos de pessoas que estão em uma situação, em uma relação, que elas são vítimas de violência psicológica, recebem insultos, humilhações. Ela às vezes tem consciência de fato de que está sofrendo tudo isso, mas muitas vezes ela não faz nada, permanece na relação. Você às vezes dá um conselho para essa pessoa: fulana de tal, você abre os olhos, né? Geralmente a gente costuma, em nossa sociedade, às vezes dar algum conselho e tudo mais. E às vezes a gente vê que a pessoa não muda, a pessoa não continua com a pessoa. Tem gente que até diz assim, né? Essa aí gosta de sofrer mesmo, né? E tal. Mas às vezes não é. Às vezes é a forma como a pessoa enxerga a sua situação ali dentro. O agressor, muitas vezes, ele faz a pessoa se sentir que sem a presença dele, ela não vai ser nada. A autoestima dessas mulheres é afetada. Elas se autodepreciam. Elas se colocam sempre para baixo. Muitas delas começam a desenvolver depressão, transtornos de ansiedade. Muitas ficam ansiosas só de imaginar que o marido está chegando. Olha, ele está chegando. Ai, meu Deus, já vem, vai dizer alguma coisa, vai reclamar. A pessoa já fica nervosa só de pensar nisso.
Então, vê só como isso vai afetando aos poucos e destruindo a pessoa por dentro. Por isso que eu digo, a violência psicológica ela pode ser sem dúvida, para mim, ela é uma das piores tipos de violência, porque ela vai matando aos poucos. Então, quando você percebe essa situação, e você muitas vezes só percebe quando você reflete sobre isso. Porque às vezes você se sente a culpada de estar sofrendo tudo isso. Não, mas eu sou a culpada porque eu sou assim, porque eu sou assado. E você se bota numa situação que você não consegue sair desse tipo de violência. Você se continua ali preso. Não, se eu terminar com ele vai ser pior. Como que eu vou me manter financeiramente? Como que eu vou conseguir me sustentar? Então, às vezes, o agressor ele coloca tantas dúvidas na sua mente que você começa a se perguntar: será que eu vou conseguir manter uma vida normal sem ele? Tem gente que diz, né? Tem aquele ditado que dizem, né? Tá ruim sem ele, mas pior sem ele. E às vezes não é. Às vezes você precisa viver de forma livre, começar a olhar de forma diferente a sua vida. Diante de tudo isso, às vezes a gente se pergunta, mas como que eu posso ajudar, então, talvez alguém que passa por isso, né? E a primeira coisa que você pode fazer é ter um apoio dessa pessoa, porque quando a pessoa ela vive essa situação, às vezes ela não percebe que está passando por tudo isso. Quando ela comenta com alguém, é que a outra pessoa começa a dizer, você está aceitando tudo isso mesmo que você está passando? E a pessoa começa a refletir naquela vida que ela tá vivendo. Se, né, antes tinha acreditado, né, em briga de marido, ninguém mete a colher, né, ninguém se mete. Só que hoje em dia, pelo tanto de casos de feminicídios, né, de mortes que acontecem devido a essas violências que acontecem, de fato a gente precisa dar sim um apoio, uma ajuda, né, para ajudar a conduzir melhor, a guiar essas pessoas a poderem terem novas percepções de sua vida. Eu conheci um caso, um dos casos que eu acompanhei, de uma senhora que ela chegava para conversar, ela foi acompanhada primeiramente por um caso de violência física. Então ela denunciou o agressor porque o agressor tinha batido nela. E com pouco tempo depois ela chegou no equipamento e ela chegou, olha, eu quero retirar a queixa, porque meu marido já voltou para casa, ele tá bem, ele disse que não ia fazer mais nada, então eu queria tirar porque eu não quero prejudicar ele, e sem ele eu não vou conseguir me manter sozinha, e meus filhos estão chorando por ele, e etc. E eu fui conversando, acompanhando semanalmente aquele caso. E sempre ela chegava, olha, hoje ele falou umas palavras muito feias para mim. E eu sempre conversando com ela, e eu às vezes comecei a perceber como que ela estava fragilizada emocionalmente. Ela se sentia tão desvalorizada que ela não, quando ela pensava em terminar, ela já ficava, e o que vai ser de mim? Certa vez, como vocês sabem, né, e o advogado ele vai explicar melhor, nós temos algumas medidas, né, que são tomadas. Uma delas é a medida protetiva. E uma certa vez esse homem foi pego em flagrante, batendo nela na praça da cidade. E aí esse homem foi levado para prisão, né, e aconteceu todo ali o processo. E essa mulher vinha desesperada. E agora? O que é que eu vou fazer sem ele? O que eu vou fazer sem ele? E ela achava que não ia conseguir viver sem ele. E eu sei que foi passando o tempo, a gente foi trabalhando essa questão emocional, a autoestima dessa mulher que estava totalmente abalada. E vendo que há outras possibilidades. Ela não estava sozinha. E hoje, né, eles não estão mais juntos. Depois de alguns contratempos, né, ela tentou voltar com ele depois, né, quando passou esse período. E aí ele bateu nela novamente. E veja só como que
ele ainda manipulava ela todo o tempo para ela voltar para ele. Hoje eles não estão mais. Hoje ela nem quer saber mais dele, né? E hoje ela, se você perguntar para ela, ela vai dizer assim: hoje realmente eu tenho paz. E antes eu não percebia o que eu estava vivendo. Às vezes, a violência ela pode nos levar a tomar uma decisão para se afastar do agressor. E às vezes a violência pode nos levar a ser manipulados a ficar com ele. Não é que a mulher goste ou que a pessoa que sofre violência psicológica ela goste de sofrer. Não é isso. É porque às vezes ela é levada a ser manipulada à realidade. E ela começa a achar que não vai conseguir, e acaba aceitando todas as violências, todos os insultos, achando que é verdade mesmo. Realmente eu mereço ouvir isso mesmo. Eu mereço que ele me humilhe mesmo, porque... E não é. Você e nenhum de nós fomos feitos para sofrer nenhum tipo de violência. E se você estiver sofrendo ou passando por algo, é importante que você denuncie. É importante que você decida romper esse ciclo de violência. E dizer assim: não, eu decido não mais sofrer esse tipo de violência. Eu não mereço passar por isso. E que você, se também conhecer alguém, que você possa ajudar essa pessoa a dar esse passo importante. Tá bom? Muito obrigado. Muito bem, essa foi só uma palhinha aí do nosso psicólogo, né, Dr. Breno. E agora, antes de chamar o próximo convidado aqui, né, o próximo palestrante, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, né, cada um que se esforçou para estar aqui, minhas visitas, né, minhas convidadas estão ali, Dona Aurileda, a sua irmã, né, e a Bia estão ali, sejam bem-vindas, viu? E todos os demais também sintam-se, né, bem-vindos e agraciados aqui nesse momento, certo? Vão anotando aí as suas dúvidas, que daqui a pouquinho a gente vai ter um bate-papo, certo? Teremos aqui um bate-papo com esses dois profissionais, onde todos nós poderemos também tirar nossas dúvidas a respeito desse tema tão importante, tão relevante para a nossa comunidade. Bom, agora convidar aqui ele que é graduado em Direito pelo Centro Universitário do Piauí, especialista em Direito Constitucional, especialista em Docência do Ensino Superior e vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB da Ibiapaba. Recebamos com a calorosa salva de palmas, Dr. Manuel Júnior. Boa noite. Boa noite. Me chamo Manuel Júnior, é um prazer ter recebido esse convite do Ayrton. Inicialmente, como já foi ressaltado, minhas palavras são no sentido de fazer uma abordagem um pouco genérica em virtude do tempo, mas também tendente a pincelar cada um dos grupos que a gente considera, esses grupos sociais, que passam por uma espécie de violência. Desde a infância, adolescência, passando por os grupos étnicos raciais, passando pela violência doméstica contra a mulher, como já foi muito bem explanado pelo colega, e também a violência contra o idoso, né, que também se evidencia muito atualmente. É importante já fazer um plano histórico de quando se dá essa violência diante de cada grupo que se apresenta socialmente falando. E essa história a gente vai falar aqui no sentido legislativo. A criança e o adolescente, antes de 1988, época em que foi promulgada a Constituição Federal, ela sempre ficava à margem, à sombra do pai ou da mãe, não tinha os seus direitos garantidos. Era invisível para o plano político, era invisível para o plano econômico, era invisível para o Estado de uma forma geral. E vendo essa carência, vendo a violência contra as crianças, vendo esse aspecto secundarizado em face da proteção, vendo as questões que envolviam as crianças, inclusive a questão de abandono, a questão de negligência e vários outros aspectos de violência, foi trazido em evidência com a Constituição de 88 essa visibilidade da criança e do adolescente, que também foi sedimentada lá em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo a criança para os holofotes dessa proteção social, para os holofotes dessa proteção legislativa e, consequentemente, dando visibilidade
onde antes de 1988 a criança era tida como um objeto, como a própria doutrina estabelece. Depois de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, a criança ela passou a ser efetivamente um ser humano e passou a ter os seus direitos garantidos, um ser de direitos, assim como também o adulto se apresentava antes dessa época de 1988, com a Constituição Cidadã. E daí passou-se a proteção, passou-se a criar instituições, passou-se a realmente verificar a criança como ser humano, como cidadão, como pessoa em si, a dar essa proteção maior, com a criação dos conselhos tutelares, né? Uma vez que houvesse negligência da família, a partir daí já entrariam os conselhos tutelares para dar esse suporte de proteção. E conselhos voltados dentro da própria comunidade que o município conhece. Mais ou menos como é que esse estabelecimento desse, digamos assim, em relação a questões de proteção da criança e do adolescente, certo? E, para além disso, como o nosso foco aqui também está voltado na comunicação, então é importante trazer também em evidência essas questões de educação, né? Eu estava até lendo ali o folhetim que foi entregue para a gente. É mais importante educar do que castigar. A orientação é o melhor caminho. Não adianta você proibir, né? No sentido de proibir, não é nem castigar, é proibir. Não adianta você proibir, porque a proibição por si só, ela não educa, ela não tem um sentido pedagógico. Agora, a educação, a orientação, sim. É procurar saber, principalmente hoje, que a gente vive nesse contexto de internet, né? Que muitos pensam que a internet é terra de ninguém. Existem uma vulnerabilidade muito acentuada da criança e do adolescente na internet, porque elas são influenciadas, sim, querendo ou não, por esse contexto de comunicação, que são bombardeadas na internet, que a criança e o adolescente, nesse sentido, também tem acesso amplo. Basta dar um Google para ter acesso à informação que não deve, basta curtir determinada postagem que a internet vai entender que o usuário gostou daquele conteúdo e vai mandar mais informações para aquela criança, para aquele adolescente. Por muitas vezes, essas informações, esse conteúdo não traz um crescimento, inclusive violenta a criança de um certo aspecto, porque são informações devidas para crianças e adolescentes, são conteúdos violentos, conteúdos com cunho sexual. Então é importante aí, a partir desse momento, os pais terem esse cuidado e começarem a verificar o que os filhos estão acessando na internet. Não é só colocar um Wi-Fi em casa e dar um celular para a criança e para o adolescente e ficar por isso mesmo. Isso não é educação. Isso é negligência. É necessário colocar o Wi-Fi e fiscalizar o que o filho está acessando, qual é o conteúdo, se realmente é interessante, e se porventura for verificado que realmente existe um acesso a uma informação que não deve, é necessário não castigar, não punir, mas orientar. Perguntar o que aquilo está trazendo de bom, quais os benefícios que a criança vai ter, até o momento em que ela possa vir a entender que aquele conteúdo que realmente ela teve aquele interesse não é o devido para a idade dela. Então, os pais, a partir de então, têm uma responsabilidade dobrada com o surgimento da internet. Antes, a criança saía para brincar, você tinha um controle, via ela brincando no terreiro, com os colegas, você sabia o que a criança estava fazendo, o horário que chegava em casa, o horário do lanche, então era bem mais tranquilo. Hoje não, hoje o monstro está dentro da sua própria casa com a internet. Então é por isso que é interessante e importante fazer essa fiscalização. Eu estava acompanhando um caso, eu estou falando mais da criança e adolescente, até mesmo porque o Breno também já falou em questão da violência contra a mulher, tá? Um caso em que uma mãe, vejam só, uma mãe ela foi denunciada por estupro da filha de 12 anos, mas a mãe não tinha feito nada, aí é que está o problema, a omissão. A mãe tinha permitido que um rapaz maior de idade entrasse na casa dela, mantesse relações com a filha, isso dentro de casa. E por quê? Porque o menor de 14 anos, consentimento ou sem consentimento, é considerado, eu vou até abrandar porque tem criança também, né? Mas é considerado tipo de vulnerável. A lei não quer saber. Antes dos 14 anos, mesmo que seja
já seja uma mocinha, já tenha aparência já de pessoa adulta, mas aí não quer saber. Se tiver antes de 14 anos, é considerado estupro de vulnerável. Tá, e onde é que a mãe entra numa situação dessa? A mãe foi omissa. A mãe, ela permitiu que um estuprador entrasse na casa dela para fazer o que não devia com a filha dela. E o Ministério denunciou o rapaz por estupro de vulnerável e a mãe nas mesmas qualificadoras do estupro de vulnerável. De 8 a 15 anos um e de 8 a 15 anos outro. Para vocês verem a questão da responsabilidade que os pais têm em relação aos filhos. Não é só parir. Quando eu falo parir, entenda-se o pai e a mãe, porque o pai também tem responsabilidade equiparada à responsabilidade da mãe. Não é só parir e deixar que o mundo crie, não. Quanto às leis, né, existe uma dúvida se existe alguma lei que regula a internet, já que a internet é a rede mundial de computadores, né? Nós sabemos que cada país ele tem a sua legislação, né? Algumas variam, né? Tem uma certa variável, mas a internet ela é mundial. Existe alguma lei que regula a internet? Existe um marco legal, né, aqui no Brasil, que estabelece sim, inclusive, sempre utilizando dessas analogias. Por exemplo, rola muito em redes sociais a questão de ofensas raciais, né? As pessoas costumam filmar e postar em rede social, coisa que quem republica aquele também vai ser responsabilizado, né? Essas ofensas. E essa questão de analogia, por exemplo, uma ofensa racial pode ser constatado como racismo ou pode ser constatado como injúria racial, né? Então essa analogia é justamente trazer, existe esse marco legal, mas trazer para o plano prático onde é que aquela conduta ela vai ser inserida, né? E vai ser tratada conforme a lei estabelece. Então injúria racial vai ser tratada como injúria racial e racismo como racismo. A diferença é bem sutil entre aspas. A injúria racial, por exemplo, eu profiro palavras de forma individualizada aqui para o Ayrton, chamando de negro, enfim, negro não é ofensa, né? Mas chamando de, enfim, eu não vou falar aqui porque de repente eu não gosto de coordenar com isso, mas ele profere palavras de cunhos racistas, né? Ele individualmente falando. Então isso seria injúria racial porque o único ofendido aqui seria ele. Agora, se eu me dirijo a uma coletividade, né, dizer a um grupo específico, aí sim, aí a minha responsabilidade seria por racismo, que é inclusive crime inafiançável e imprescritível. Como é que a pessoa pode ser responsabilizada, independentemente do tempo. Próxima pergunta agora para o Dr. Breno, né? Dr. Breno, como identificar se de fato está havendo abuso emocional? Porque acho que existe aí uma certa linha tênue, né? Onde é bem, assim, bem fino, né? A pessoa identificar se está ou não havendo abuso emocional, né? Se está havendo abuso emocional ou se seria, digamos assim, da parte da pessoa seria só, usando no termo popular, assim, fulano tá com frescura, né? Não é abuso emocional. Como identificar se de fato existe ou não abuso emocional? Pois é, a violência psicológica ela é muito sutil e muitas vezes ela é mascarada apenas como excesso de cuidado, como ciúme ou agressor. Não é porque ele é assim ou é assado, por isso que ele age dessa forma. Então isso muitas vezes ofusca a pessoa de perceber se realmente ela está vivenciando uma situação de violência psicológica ou não. Muitas vezes os momentos bons que a pessoa tem com aquele agressor, às vezes faz com que a pessoa, não, mas ele é tão bom comigo, é por causa disso, é por causa daquilo, e a pessoa acaba aceitando essa situação. Uma das coisas que mais confunde a pessoa é o momento de se perguntar se você realmente, se aquilo está causando em você. Você está sentindo que sua vida está mudando, se colocando, você está pensamentos de ansiedade, pensamentos depressivos, se tudo isso que você está vivendo está começando a afetar a sua vida, está começando a afetar a sua forma de pensar, a sua forma de ver o mundo. Se você começa a se perguntar se tudo isso que você vem passando está começando a afetar a sua vida, é hora de dar um sinal de alerta. Porque muitas vezes você pode estar
entrelaçado numa situação e que com o passar do tempo vai se tornando cada vez mais difícil dar um passo às vezes para sair. Então realmente às vezes é importante que você dê esse passo, é importante que você feche esse ciclo de violência. Muito bem, legal. E realmente requer muita atenção, né? Requer muita atenção da parte da pessoa que está sendo agredida, né? Exatamente. É muito importante também que você muitas vezes tenha alguém em que você possa conversar. Muitas vezes o profissional, né, ele consegue entender melhor a sua situação. Muito importante muitas vezes buscar essa ajuda profissional. Mas muitas vezes o agressor, ele às vezes bloqueia a vítima de ter contato às vezes até com familiares ou parentes, que é muito importante que a pessoa ela tenha uma conversa às vezes com um amigo, se ela não pode procurar um profissional no momento, para ela poder ter uma segunda opinião, para ela poder ouvir melhor, entender de uma outra visão tudo que ela vem passando. É muito importante também que isso possa acontecer, né, para que ela possa ter desabafar de certa forma também a sua situação. Inclusive aqui na revista, esse material que vocês receberam, né, depois vocês explorem ele bastante em casa, né, um material riquíssimo, né, constituído aí por artigos, né, de profissionais da área da saúde, da área jurídica, inclusive também, né, e tem algumas dicas aqui a respeito de como identificar a questão da violência, né, a violência emocional. Diz que ele tenta humilhar e agredir você verbal ou fisicamente, ameaça abandonar você ou romper relacionamentos, promete se machucar caso você decida ir embora, deprecia seu corpo, suas características e habilidades em público ou privadamente, distorce suas palavras e omite fatos verídicos, faz chantagem emocional e manipula situações para benefício próprio, tira sua privacidade apropriando-se de senhas de bancos, mídias sociais e celular e tantas outras, né? Ao ler os artigos, ao ler a revista, vocês vão poder conhecer um pouco mais. Doutor Manuel, quais são os públicos que são, de certa maneira, mais vítimas da violência emocional? O público, digamos assim, os públicos mais frágeis, né, que acabam se tornando mais vítimas desse tipo de abuso? Eu considero que, inicialmente, as mulheres, né? Porque a gente vive numa estrutura que, infelizmente, ainda o machismo é bem acentuado, que o patriarcalismo também é muito acentuado. A gente já avançou muito, né? A cultura do Brasil ela já vem dando indícios de mudança, mas, infelizmente, ainda a gente percebe essa subordinação, né, do homem face da mulher, que o homem é tido ainda em determinadas situações como provedor, é tido como aquele que manda e desmanda dentro de casa, é tido como aquele que pode sair sem hora para voltar, é aquele que pode exercer determinados cargos onde a mulher não é bem quista, não é bem vista. Então são todas essas questões que colocam a mulher numa situação de vulnerabilidade. E é por isso que eu considero, respondendo a sua pergunta, que eu considero a mulher, né, e levando aí para a questão do gênero e não do sexo, que a mulher ela tem sim esse aspecto de vulnerabilidade e que eu considero que ela seja um público-alvo dessas violências. Tanto, como o Dr. Bruno falou, das 5 espécies de violências, né? A patrimonial, a moral, a psicológica, a física e a sexual. E também a questão dos idosos, justamente também pela questão da vulnerabilidade em que eles se apresentam, né? Muitos parentes veem como um provedor, muitos parentes veem como uma pessoa que traz uma certa responsabilidade que o filho, a filha ou os outros parentes não querem ter. Muitas vezes são pessoas doentes, são pessoas que de alguma forma não contribuem para a família e que acabam sendo negligenciadas de uma forma ou de outra em relação a essa questão. Eu considero sim as mulheres e os idosos como o grupo mais vulnerável e que possa sim ser objeto de violência justamente por conta dessas questões. Então, fazendo assim um ranking, diria o público mais atingido, as mulheres, né? Isso. Idosos. Uhum. Depois viria o quê? Crianças? Depois viria criança. Eu considero que sim, viram crianças. É porque assim, cada grupo desses tem, digamos assim, um bojo, né? De estudo, de atuação.
são públicos específicos. Então, para poder graduar, assim, é um pouco complicado. Eu nem diria se o primeiro estaria mulheres, porque cada uma é uma violência diferente, de acordo com a vítima, porque também são vítimas diferentes. Então, a gente percebe que existe uma proteção maior, e acho que por conta até motiva esse nosso diálogo. Como existe uma proteção, e inclusive a mídia também traz isso, né? A questão da violência da mulher, a gente acaba recordando mais da violência da mulher, mas sem secundarizar também, não deixar de perpassar. Enfim, deveria estar de direito, né? A gente tem até o Estatuto da Pessoa com Deficiência também, todas essas diretrizes, né, de inserção e proteção também da pessoa com deficiência. Então é difícil graduar. Acho que todas elas sofrem violência e a todas elas também deve se dar um destaque específico conforme o grau que ela se apresenta. Eu estou aqui com a sensação de que quem está mais atrás não está nos vendo, mas não sei se é só a sensação. Vocês estão vendo a gente aqui, então? Dá para ver? Ou não? Se não der, acho que dá para a gente ficar de pé um pouquinho, né? Já estamos cansados de estar sentado. Dando continuidade aqui, já encaminhando aqui para as últimas perguntas, a jornalista Gerliane Amorim, ela escreveu um dos artigos que está nessa revista. Ela é jornalista, estudante de psicologia, e ela apresenta como solução, como uma das soluções, digamos assim, para a violência psicológica, ela apresenta um termo chamado comunicação não violenta. Você poderia comentar para a gente o que caracteriza essa comunicação não violenta? Bom, a comunicação não violenta, ela é uma forma de você se comunicar ou de se expressar sem precisar agredir a outra pessoa. Quando a gente fala de comunicação, muitas vezes nós temos a comunicação ali passiva, onde a pessoa ela aceita tudo que a outra pessoa faz, ela acaba aceitando. Temos aquela forma agressiva, né, que a pessoa ela se expressa de uma forma agressiva e com gritos, impondo, e a outra pessoa acaba tendo que muitas vezes ou vai dar um choque, né, se ela for expressar de forma agressiva também. Temos também a comunicação assertiva, que é aquela que você se expressa de uma forma onde você consegue expressar o que você diz sem precisar machucar outra pessoa, né? Então a comunicação não violenta é quando é uma abordagem que é trabalhada a comunicação onde você consegue expressar a mesma coisa que você quer dizer sem precisar usar a violência psicológica. Você consegue dizer para outra pessoa sem precisar usar humilhações, sem precisar rebaixar a outra pessoa. E pelo contrário, essa comunicação ela vai surtir um efeito especial na pessoa. Muitas vezes, a forma como nós nos expressamos, como nós nos comunicamos, ela acaba... A gente pensa, não, eu vou dar um conselho para fulana, mas o conselho faz rebaixar a pessoa, deixar a pessoa pior do que estava. E na verdade, às vezes a gente precisa, primeiramente, ouvir o outro, entender, se colocar no lugar do outro, começar a pensar de forma empática. Por que será que a fulana tá agindo? Se eu tivesse no lugar dela, né, como que tudo que isso que ela viveu, como é que eu agiria, como é que eu lidaria com isso, tentar entender o outro, para depois a gente expressar muitas vezes a nossa opinião, né, uma opinião talvez mais vendo como que a nossa comunicação vai chegar no outro, né, ao invés apenas de falar por falar, e às vezes nem o outro entende e acaba gerando uma situação cada vez mais desconfortável e afastando, né? Bom, nós vimos aqui que a proibição ela não é uma via aconselhável, né? Com relação à punição, doutor Manuel, de acordo com a psicóloga Keila Salles, estudos sobre educação e desenvolvimento apontam que não existe palmada educativa, pois geralmente a punição física é aplicada em um momento de raiva. Punição educa? Não. Já existem estudos, inclusive na área da psicologia, do behaviorismo, naquelas escolas lá da Gestalt e tudo, que falam daqueles... eu não sei, você sabe falar até melhor do que eu, movimentos condicionantes, se eu não me engano. É assim? Que usam lá os ratos, né, para poder... Condicionamento, para poder obter alguma espécie de comportamento conforme o seu objetivo daquele teste ali, né? Então, a punição para o ser humano, ela não tem essa mesma característica que para ratos,
né? Por quê? Porque o ser humano é um ser racional. O ser humano, ele pensa, ele raciocina, ele consegue entender, ele consegue socializar, ele tem sentimentos, amor, paixão, raiva, ódio, desprezo, ciúme, inveja. Então ele pensa, ele sabe se colocar no mundo. Então a partir do momento que ele sabe se colocar no mundo, aí a gente toma aquela retórica, o diálogo, a conversa e a orientação. A punição que a gente tem aqui como exemplo master aqui no direito brasileiro, como institucionalização, a questão das prisões. As prisões, elas são feitas para retirar da sociedade aquela pessoa que de alguma forma cometeu um crime. Mas teoricamente falando, eu falo teoricamente porque não é o que acontece, teoricamente a pessoa vai ser retirada da sociedade e vai passar por uma espécie de ressocialização. Vai aprender uma profissão, vai estudar, vai frequentar não, vão ser levados a orientação religiosa para aquela pessoa, né? Ela vai sair melhor, ou pelo menos é para sair melhor do que entrou. E a gente percebe que na prática não é isso que acontece. A gente percebe que a pessoa que comete um furto aqui sai de lá pior do que ela entrou. Então, é mais um diagnóstico de que a punição ela não tem os efeitos pedagógicos que se objetiva com ela. E eu acho que eu já respondi a pergunta, né? Então, a melhor forma e a orientação é se utilizar mesmo o sentido pedagógico para poder orientar, porque o ser humano é um ser humano racional. Ninguém está lidando com animal. Do ponto de vista jurídico, existe alguma lei, algo assim, dentro da legislação, dentro da Constituição, que restrinja isso, com relação à questão da punição? A punição depende de que aspecto você esteja falando, tá? Porque, por exemplo, como você falou, uma palmada na mão foi abolido, porque naquele tempo era permitido, naquele tempo não tinha lei proibitiva. Hoje tem. Se você, uma criança na escola, leva como é que chama aquilo ali? Palmatória. Uma palmatória, aquilo ali é tortura. A tortura é crime. Inafiançável e imprescritível. Certo? Se você, de alguma forma, levando para a questão da violência contra a mulher, tranca sua mulher no quarto, você vai passar o dia todo aí, e leva comida, e leva água, isso é um crime também, que a legislação coloca. A questão esse nome agora, do crime. Cárcere privado. É quase isso. Pode ser também. Sequestro e cárcere privado. Mas tem outro nomezinho lá. Vocês estão entendendo? Então, a legislação, de várias formas, ela traz punição para tentar tolher essa questão das punições. E a partir do momento que a gente vive num Estado democrático, a autotutela que a gente fala, tipo, eu estou bem aqui com a discussão com o Dr. Breno e desfiro um murro na cara dele, isso é autotutela. Eu não posso fazer isso. Se de alguma forma ele me agride, eu tenho que procurar o Poder Judiciário para tentar resolver. Então, a autotutela não foi recepcionada pelo direito brasileiro, em raras exceções. Mas, de regra geral, não. Em raras exceções que eu falo o quê? A questão da legítima defesa, né? Ela é permitida, desde que obedeça a alguns requisitos. Mas, de uma forma, desse exemplo que eu falei, se não houver essa injusta agressão imediata, que é os requisitos da legítima defesa, então, se o Breno me ofende, eu vou procurar fazer um boletim de ocorrência, se for um crime de injúria, por exemplo, vou procurar o Estado para o Estado punir. Porque a partir do momento que eu voto, que eu tenho uma Constituição cidadã, que existe um contrato social, que é a Constituição, né? Que toda a população brasileira se reuniu e diga, a Constituição está aqui, todo mundo aceitou. Então é a partir daquele momento que todas as leis que devem ser promulgadas, legisladas em obediência a essa Constituição, devem ser obedecidas. Então não preciso mais... se alguém invadir meu terreno, meu sítio, por exemplo, e se apossar de um determinado pedaço de terra, eu não vou lá com arma e vou e mato e tiro a vida daquela pessoa, não. Eu procuro o judiciário para entrar com ação de despejo. E isso é válido também para a violência emocional. Em que sentido você fala? Se eu violento, por exemplo, eu ajo com violência emocional, sim. Violência psicológica. É para isso que existe a institucionalização. Quando a gente fala em institucionalização, é a institucionalização das leis. Por exemplo, Maria da Penha, ela trazendo para cá a questão da violência emocional e moral, psicológica e moral. Então, se a mulher ela é vítima daquela espécie de violência, ela tem a proteção legislativa e tem, teoricamente, é para ter todo aquele aparato para poder dar aquele sustentáculo para ela sair daquela situação. Muito bem, pessoal, estamos acabando, viu? Mais 2 perguntas, uma pergunta para cada um dos nossos profissionais. Lembrando que, caso vocês tenham perguntas, certo? Até agora ninguém se manifestou, acredito que está sendo tirado todas as dúvidas, né? Mas caso tenha, a gente vai abrir ainda para pelo menos umas 2 perguntas do público, tá bom? Podem estar se manifestando. Doutor Breno, eu acredito que pode, não sei,
ao meu ver, eu acredito que pode, talvez, acontecer da pessoa ser um abusador emocional e não saber. Era a pergunta que eu queria fazer, né? Pode acontecer da pessoa ser um abusador e não saber que está sendo um abusador emocional, que está violentando, né? Às vezes acaba violentando outra pessoa e não percebe. Pode acontecer. Como que eu posso fazer para saber se eu estou ou não sendo um abusador emocional? Em muitos casos, o abusador, ele muitas vezes já passou até por situações em que ele já sofreu abuso, de fato, né? Seja em sua relação na infância, enfim. Mas muitas vezes ele já passou por essa situação e ele acaba repetindo a mesma situação. Porém, muitas vezes o abusador, ele em alguns casos, ele não é que ele não se dá conta, mas ele usa aquela situação justamente para conseguir permanecer, às vezes, com a vítima, ou conseguir ali o que é tipo assim, uma situação que ele acaba agindo dessa forma. Então é importante até que o próprio abusador ele tenha consciência, ele reflita sobre suas atitudes, porque muitas vezes ele está agindo de uma forma assim, visando, isso aqui que eu estou fazendo é pelo bem da minha família, é pelo bem dos meus filhos, é pelo bem ele coloca às vezes um ideal de por que ele está agindo daquela forma e ele acredita que aquilo respalda a sua atitude violenta. Então é muito importante que ele tenha uma consciência e comece a refletir se o que eu estou fazendo não é uma atitude violenta. Hoje acredita-se que todas essas questões, é por isso que a mídia ela aborda bastante tudo isso, justamente para que você tenha consciência dos seus direitos e seus deveres, né, do que é permitido e do que não é. Situações como insultos, xingamentos, né, tem tanto para filhos quanto para cônjuge, para idosos, né, para diversas situações, calúnia, difamação. Isso é algo que não é permitido nos dias de hoje. Pode ser que há muito tempo atrás era, digamos assim, era mais atenuado tudo isso, mas hoje tudo isso é considerado violência e é crime, né? Então é importante que o abusador tenha consciência dos seus atos e de que ele pode responder por cada um deles. Na grande maioria das vezes, né, os públicos que são colocados até por uma questão de índice, né, de incidência, são os públicos, como a gente colocou aqui, mulheres, crianças e idosos, né? Mas para quebrar aqui um paradigma, né, que normalmente o homem ele sempre é colocado como o abusador, né? O homem sempre é o abusador, mas pode ter, assim, alguns casos, você já acompanhou algum caso em que, ou já acompanhou, já viu, né, mesmo em redes sociais, na mídia, casos onde o homem foi a vítima, para quebrar assim um pouco, porque sempre é colocado, né, até porque é questão de índice, né, é questão de índice, mas eu acredito que seja relevante também a gente debater a respeito disso, né. O homem também é colocado também como vítima, às vezes, acontece? Sim, pode acontecer no caso de a mulher, ela também causar esse processo de violência psicológica, de outros tipos de violência também, né? Às vezes nem tanto físico, né? Porque assim, às vezes o porte físico da mulher naturalmente é menor, né? Aí às vezes não é nem tanto uma violência física, mas eu acredito que a psicológica ela pode sim rescindir muito mais, né? Uhum, exatamente. Até o doutor pode falar melhor que eu, mas quando a gente fala Lei Maria da Penha, né? Foi uma lei que veio pela conquista da luta, obviamente, pelos direitos das mulheres, mas ela também ali ressalta a questão também para o homem, né? Também ela é aberta para não é mais, né? Não é. Mas assim. Ô, droga. Bom, mas assim. Ou seja, quando a mulher tranca o cara em casa, não deixa ele pro futebol, não deixa ele passear, é violência também. Pronto, exatamente. Mas assim, até bom para deixar todo mundo certo, né? Então, assim, é importante que, nesse caso, haja também uma percepção do relacionamento, da dinâmica do casal. Se for, no caso, por exemplo, o homem esteja sofrendo e tal, porque, assim, às vezes, a reação do homem nessas situações pode gerar também outro aspecto de violência. Então, é importante que o casal ele esteja trabalhando justamente essa sua relação. Porque que
A gente fala aqui das questões da punição, proibição, e o importante é a educação, de fato. O casal ele precisa também estar consciente de suas ações, para tanto o homem, tanto a mulher, né, não só na relação, né, homem e mulher, mas em todas as relações afetivas. É importante que você perceba que situações em que você está se posicionando, como que você está comungando, né, relacionando-se com aquela pessoa, para que você possa sim perceber se essa relação está sendo de forma boa, afetiva, ou se está sendo agressiva. Bom, última pergunta aqui para o doutor Manuel. Doutor Manuel, qual que é o limite entre a disciplina e o abuso? Eu considero que a disciplina vem do amor e o abuso vem da repulsa, né? Eu acho que tá justamente isso aí. Quando você abusa, você tá lá para satisfazer o seu ego pessoal, o ego do abusador. E quando você educa com base no amor, o nome já diz, fazer um exercício de altruísmo, querer o bem do outro, para que ele consiga entender as consequências daquela situação, para que ele consiga se desenvolver como ser humano, como pessoa, e consiga ser uma pessoa independente e livre desses vícios do abusador, digamos assim. É uma situação bem tênue também, mas eu entendo que seja dessa forma, que o abusador, ele faz o abuso, mas por satisfação pessoal, enquanto a situação mesmo de educação, ele faz por amor. Suas considerações finais, depois do Dr. Breno, 2 minutinhos aí para as considerações finais. Eu fiquei até surpreso quando eu recebi o convite do Ayrton. Ele mandou um áudio quase 2 minutos e lá vem bomba. Aí não, graças a Deus foi, né? Terminei de escutar o áudio, fiquei até feliz pelo convite. Tá passando um pouco, né, de informações para vocês, até mesmo porque a informação sempre é bem-vinda, através da informação, do conhecimento, que a gente consegue mudar esse mundo, não é através da sanção, da punição, né, que a gente já viu aqui, e tentar, através de cada encontro desse, através de cada informação que a gente repassa, tanto do Dr. Breno quanto minha, tentar, né, jogar uma sementinha para tentar ver se a gente consegue mudar alguma coisa, porque eu creio que o intuito de 20 anos de estar aqui, né, com esse projeto, com certeza tentar, ou pelo menos se já não conseguiram, né, pelo menos conscientizar, pelo menos quem está presente, e a partir daqui outras pessoas também recebem essa informação e passam também para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, tentar jogar essa sementezinha de esperança e almejar, né, mudar, se não o mundo, mas pelo menos a comunidade que a gente vive, a igreja que a gente frequenta, o ambiente que a gente, enfim, a família, de uma forma geral. Então, eu estou muito lisonjeado de estar aqui. Conheci também o Dr. Breno, né? Satisfação imensa. E me coloco também à disposição, caso necessitem, viu? Depois, já disponho aí meu nome para poder estar passando mais informações jurídicas, né, para vocês. Eu espero que eu tenha me feito compreender. E eu vai passar as perguntas para eles, né? Espero também que se tiver alguma dúvida, ficar algum questionamento, principalmente em relação às questões jurídicas, né? Esse momento, se ficar em relação à questão da psicologia, também está disponível, tá? Bom, e eu quero também agradecer o convite do Ayrton, né? E esse momento especial, né? Vi que foi feita toda uma programação, né? A gente fica feliz e agradece também a todos que vieram, para conhecer mais um pouquinho, e eu acredito que saem daqui com um pensamento diferente, né? Assim espero que saiam daqui com uma reflexão sobre a importância, né, de ver como que as nossas relações elas estão se construindo. Eu achei muito interessante a imagem da capa da revista, que é essa mesma que tem aqui, e justamente representa toda essa violência psicológica, e justamente a quebra disso. Por exemplo, o desenho é uma mulher dentro de uma gaiola, com as cordas manipulando ela, né? Então, assim, é importante muitas vezes cortar essas cordas que estão prendendo aquela mulher naquela situação. Sair, quem sabe, da jaula ali, daquela prisão que ela está vivendo, para que ela realmente possa ser livre, né? Para que você realmente possa ser livre dessa violência psicológica, que de fato você não se permita permanecer nessa relação, não se permita permanecer nessa situação, se realmente não está lhe fazendo bem. Se realmente você está sofrendo tudo isso, é importante que você denuncie,
converse, que você tenha esse posicionamento e que você não aceite essa situação. Então são esses as minhas considerações. Bom, não sei se acredito que tenha ficado bem compreendido, né, a explanação feita espontaneamente, né, para os nossos palestrantes, depois aqui no diálogo, mas caso tenha, né, alguém tenha alguma pergunta a fazer, ou talvez se não tiver para fazer em público, né, acredito que os nossos amigos, né, durante ali o lanche vão estar à disposição, você pode procurar no particular, né, às vezes a pessoa fica um pouco constrangida, né, de fazer a pergunta pessoal em público, né, mas vou abrir aqui para o irmão Bené, né, fazer a sua pergunta, fique à vontade. Boa noite para todos, né? Boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta para o... Tudo bem, boa noite para todos. Gostaria de agradecer a presença de cada um que chegaram até aqui, os nossos amigos, inclusive o nosso doutor Manuel, que a gente já conhece, meu irmão que eu não conhecia, mas que seja bem-vindo, nosso irmão já conheço. Sim, doutor Manuel, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor sobre a Lei Maria da Penha, né? Só tem punição para os homens ou para as mulheres? Tudo bem, ok. Boa pergunta. Esse é um questionamento que sempre existiu, né? A Lei Maria da Penha, ela tutela, protege as mulheres, tá? E quando se fala em mulheres, está envolvendo a questão do sexo, mas do gênero, né? Porque existem as transexuais, travestis, que se entendem por gênero feminino e também há entendimentos de que elas têm essa proteção também da Lei Maria da Penha, tá? Em relação à questão de ser aplicado só para mulheres, sim, seu Bené. No caso de um homem ser violentado, a gente até comentou aqui, seria aplicado o Código Penal e não a Lei Maria da Penha. Por que existe uma Lei Maria da Penha e não existe a Lei do José da Penha? Já foi questionado também sobre isso. Porque, assim, tudo parte do princípio da isonomia. Então, se existe uma Lei Maria da Penha, é porque, de alguma forma, as mulheres elas são mais frágeis e sofrem mais violência, com índices, né, de criminalidade maior, como a lei do feminicídio. Então, o Estado ele tenta dar essa proteção maior no sentido de equiparar essa proteção à questão da proteção dos homens. Que o homem, por si só, ele tem essa proteção pela questão patriarcal, pela questão do machismo, enquanto a mulher não. A mulher, historicamente, ela foi sempre submetida a essas questões culturais. Então, a intenção da Lei Maria da Penha é justamente tentar levantar a mulher nesse sentido de proteção e fazer com que ela seja tratada, né, dando esse tratamento diferenciado, mas tratada e protegida, porque os índices de violência em face das mulheres são bem mais acentuados. Pessoal, em questão do horário, né, eu acredito que ficará compreendido, né, em questão do horário, as perguntas que vocês tiverem, né, depois nossos amigos ainda vão estar alguns minutinhos aqui à disposição, que eles vão lanchar com a gente também, né, mas de antemão quero aqui, em nome do projeto, né, em nome da organização desse projeto, agradecer a disposição de cada um de vocês, certo, está vindo aqui, né, Dr. Breno, que vem de tão longe, né, Guaraciaba, tacou de Guaraciaba para cá só para participar conosco, né, o Dr. Manuel é daqui mesmo de São Benedito, mas também, né, com certeza cada um tem seus compromissos, então abriram mão de alguns compromissos para estar aqui com vocês, né, um momento muito rico, né, um momento educativo, então queria, né, que vocês dessem, né, uma calorosa salva de palmas, né, para os nossos palestrantes, em forma de agradecimento pela sua disposição em estar vindo participar do nosso Quebrando o Silêncio 2022, tá certo? E como os dois já colocaram, né, caso alguém queira também, a gente pode estar disponibilizando o contato, né, caso seja alguma questão psicológica, que você queira estar sentando com o Dr. Breno, conversar com ele, ou alguma questão jurídica, o Dr. Manuel também vai estar à disposição, tá bom? Para encerrar, eu queria aqui pedir aqui a atenção de todos, né, inclusive o pessoal que está ali no lanche, quem está conversando ali nas redondezas, para a gente encerrar com um texto bíblico, tá certo? A gente encerrar com um texto bíblico aqui muito legal. Pedir a Bíblia aqui do irmão Chiquinho emprestada. Um texto daquele que sofreu também muitas violências, né, torturas, o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos deixou aqui em São João. Quem tiver sua Bíblia aí também quiser acompanhar. No Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 10. Essa é a fala
do próprio Senhor Jesus, né? Jesus, o bom pastor. Aqui ele se apresenta como o bom pastor. E no versículo 10 ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Então, Jesus ele veio, né, sofreu tudo que ele não merecia, né, sofreu todo tipo de violência, sofreu todo tipo de abuso que a gente tem combatido por meio do Quebrando o Silêncio e outros projetos. E ele diz que veio, sofreu tudo isso para que nós tivéssemos vida. Mas não é uma vida qualquer, né? O desejo de Deus como um bom Pai, né? Como nosso Deus, como nosso Senhor, é que nós tenhamos vida e vida em abundância. E para que nós possamos ter vida em abundância, nós precisamos nos livrar, né? Muitas das vezes desses laços que ainda prendem a sociedade e infelizmente ainda nos prendem, às vezes também dentro das instituições religiosas, né? Esses traços de violência, às vezes o machismo que predomina. Então nós precisamos nos livrar de tudo isso para que nós possamos aqui ainda ter vida em abundância. Amém? Vamos ficar de pé. Queria convidar a nossa anfitriã, nossa amiga Aparecida, né, aqui para conduzir, né, um momento, uma prece, para nós encerrarmos o nosso programa, nossa programação de hoje, e logo após a gente vai ter um lanche ali, né? Se ela quiser aqui dar suas palavras também, fique à vontade. Boa noite, irmãos, boa noite aos nossos amigos que nos visitam, e primeiramente eu quero agradecer a cada um de vocês que se fizeram presente nesse projeto que é muito importante para a igreja, é muito importante para a comunidade, é muito importante para cada um de nós. Então, quem puder, vamos curvar a fonte e vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai querido, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço pela vida, pela saúde, pelo alimento que o Senhor nunca deixou faltar, Pai. Peço que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui presente, que o Senhor venha cuidar das enfermidades de cada um, Senhor, que venha guiar em seus caminhos, Pai. Amém. Fica conosco, nos proteja, nos guarde e nos livre de todos os males, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Pessoal, muito obrigado, né? Agora eu espero que todos possam também aguardar para a gente poder compartilhar ali um lanche ali que foi preparado com todo carinho. Obrigado, pessoal. E quem quiser, né, fazer sua sessão de fotografias aqui na nossa decoração, né?